Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos ao grande momento desta quarta-feira, 26 de maio. Nosso encontro, nossa conversa. Não esqueça de se inscrever e, ao final, dar o seu like ou o seu dislike. Bem, o grande assunto de hoje, mais uma reunião da famosa CPI. O show não pode parar, né? O espetáculo deve continuar. Hoje começou mais tarde, provavelmente por causa da ressaca, né? Depois da surra que alguns levaram da depoente doutora Maíra Pinheiro, né? Que deu uma aula magistral, como eu disse. Interessante que eu não vi nenhuma manifestação assim de movimento feminista, né? Em aplauso a uma mulher que pôs de joelhos muitos senadores, né? Pela sua firmeza, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, embora de estatura frágil, digamos, mas uma rocha, né, por dentro. E ninguém falou nada interessante, né, do orgulho, o símbolo dessa mulher que pôs senadores de joelho. Aliás, se fosse outra geração de Senado, Paulo Brossard de Souza Pinto, Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro Simon, grandes oradores, eruditos, cavalheiros, gente de postura, seria uma sessão de CPI sem nada cômico, seria algo assim muito construtivo, né? Mas a gente foi obrigado a ver certas perguntas e certas manifestações totalmente fora de um diapasão, né? Ao contrário da doutora Maíra, para quem firmeza é firmeza de posições, de ideias, tem gente que acha que firmeza é agressividade, é ser rude, é ser grosseiro, é levantar a voz. Isso é muito típico. Pessoas sem argumento levantam a voz, levantam o volume, né? Pensa que a interjeição é que convence, não. O argumento é que convence, não é o adjetivo que convence, o que convence é o substantivo, né? Bom, teve de tudo, né, que a gente viu lá. Mas, enfim, hoje se reuniram mais tarde por causa da ressaca, né? E houve polêmica porque alguns não queriam convocar governadores, houve até uma tentativa de contrapor com intimidando, porque a intimidação está muito na moda lá, não é nem na moda, deve ser o costume desse pessoal que usa intimidação, né? Convocando o presidente da República. Ora, tá na Constituição, né? Está lá no artigo 50 da Constituição, que convoca os subordinados do presidente da República, não um chefe de poder, assim como não pode convocar o chefe do judiciário, por exemplo, né? Chefe de outro poder, não faz sentido. Está lá na interpretação do artigo 50 da Constituição. Mas está lá bem claro, né, quem pode ser convocado. E, inclusive, os governadores podem ser convocados, né? Agora, há também a interpretação, mas aí não é a Constituição, aí é o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, que diz que uma CPI CPI no Senado não pode abordar assunto da Câmara dos Deputados, não pode abordar questões estaduais, né? E não pode abordar também questões do Poder Judiciário, né? É isso, né? Eu anotei aqui. Mas interpretação também. Isso é uma questão do Estado ou é uma questão federal, a verba federal? Deve ser, porque afinal vai lá a Polícia Federal atrás da verba. O Tribunal de Contas da União vai até o município para investigar a verba federal, senão não valeria esse repasse de dinheiro da União para estados e municípios, né? Bom, mas de qualquer maneira ficou polêmico, mas mesmo assim ainda conseguiram a convocação de 9 governadores
o governador do Distrito Federal. Daqui a pouco eu vou falar de um assunto que está pegando aqui no Distrito Federal hoje, com a Polícia Federal. Distrito Federal, Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia, Piauí, Pará, Amazonas e mais o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Também foram convocados ex-assessores do Palácio do Planalto, Arthur Weintraub, Luana Araújo, que nem chegou a ser secretária, porque não foi nomeada, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Saúde, o empresário Carlos Wizard, que é um voluntário que eu conheço, ele tá dando o tempo dele, o dinheiro dele, de passagem de avião, de hospedagem, para trabalhar pelo país, está sendo convocado. Paulo Baraúna, que é da White Martins, né? E um ex-assessor também de Pazuello, Ayrton Soligo, e eu acho que está muito bem esse da White Martins junto com o governador do Amazonas, Wilson Lima, né? Vão chamar de volta Queiroga e Pazuello. Quando fazem isso, eu fico pensando assim, chamar de volta agora, eu fico pensando, meu Deus, parece que eles se reuniram e disseram, e agora, o que a gente faz? O que a gente tem? A gente não tem nada, chama o Pazuello de volta para ver se ele conta mais alguma coisa no terceiro tempo. Inventaram um terceiro tempo. Vamos ver, vai ter reprise, né? Eu acho que vale a pena ver de novo, né? E faltou, por exemplo, estar convocando o governador do Piauí, que é um dos dirigentes lá daquele consórcio Nordeste. Tem um monte de questão aí de respirador, né, que está precisando explicar, né? Acho que não deu para convocar o secretário executivo desse consórcio, Carlos Gabas, né, e também Silas Malafaia, aquela história que no depoimento da doutora Maíra, alguém falou, ela tem que convocar todo mundo, que dá conselho para o presidente. Aí o senador Flávio Bolsonaro disse, opa, Silas Malafaia fala com meu pai, liga quase todo dia, né? Então podem convocá-lo. E hoje o senador por Rondônia, Marcos Rogério, entregou um requerimento para o presidente da CPI, e o senador Omar Aziz respondeu que não vai indeferir, que vai indeferir, não vai convocar Silas Malafaia, e deu um motivo, porque ele é seguido por muita gente que acredita nele. Não precisa nem explicar, né? O que o moveu. Então, é isso. Agora é a grande discussão, né? De novo, lá no Supremo o regimento interno do Supremo vale mais que a Constituição, naquele inquérito da fake news, né? E agora no Senado tem que saber o que vale, se é o regimento interno do Senado, o artigo 146, se vale o artigo 50 da Constituição. Então, a CPI na Câmara, o site da Câmara diz que uma CPI na Câmara pode convocar governador e prefeito, né? E ministro. Bom, aí eu disse que ia falar de um assunto aqui do Distrito Federal, da capital do país. Hoje houve uma operação da Polícia Federal no Tribunal de Contas da capital do país. Operação chamada PACARE. PACARE significa pacificar, acalmar. Deve ser assim, dar um dinheirinho para acalmar o tribunal. Deve ser isso, né? E aí são 2 inquéritos, são 7 pessoas envolvidas, contratos na Secretaria da Saúde, e crimes de peculato, corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, falsidade ideológica, com verba federal, né, e licitações erradas. Participaram 32 agentes que foram a 9 endereços, inclusive no gabinete e na residência de uma ex-presidente do tribunal. Já foi 2 vezes presidente. Ela continua no tribunal como conselheira.
a Nilcéia Machado, ou a Nilcéia Luzia Machado. Ela foi deputada aqui pelo Distrito Federal, no Distrito Federal, 2 vezes também, 2 mandatos. Foi administradora da cidade de Sobradinho, uma espécie assim de prefeita de Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Né? É do PSDB, ela é economista. Enfim, vamos ver o que vai dar nisso aí. Bom, outro assunto também de justiça, né? Eu ouvi hoje a gravação liberada lá pela Justiça Federal do Rio de um trecho da delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral. Conta detalhes daquelas 2 questões dos 2 prefeitos, de Bom Jesus de Itabapuana, a prefeita Branca Mota, e de Volta Redonda, o prefeito Antônio Francisco Neto. Conta como é que vai, para onde foi o dinheiro, 3 milhões de um, 1 milhão de outro, quais são os advogados envolvidos, né? O escritório da mulher do ministro Toffoli, como Toffoli resolveu, 2 prefeitos que estavam cassados e que foram descassados. Né? Eu estou repetindo o que foi divulgado, autorizado pela Justiça Federal no Rio de Janeiro, está aí nas redes sociais. O Supremo ainda está votando esse caso. E esta semana, o Supremo está votando esse caso, para ver se aceita ou não aceita o depoimento que foi, e o acordo. Uma coisa é a delação premiada, e outra coisa, o Supremo fatiou, não sei se para enfraquecer, né? Divide e governa. Outra questão é saber se a Polícia Federal tem poderes, legitimidade para fazer o acordo. Bom, e a outra questão que eu passo aqui sem estar presente na região, mas me pareceu estranho. Houve uma operação lá, policial, lá numa reserva, na reserva dos Munduruku, na Amazônia. Inclusive eu vi as imagens, helicóptero jogando bombas de efeito moral, com tiros de bala de borracha. Eu vi uma índia, o braço de uma índia ferido, o pé de um índio ferido, contra garimpo. Parece que é medida promovida pelo Ministério Público Federal, contra garimpo. Só que os garimpeiros são os índios, na sua própria reserva. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser resolvida. Hoje, por exemplo, eu vi pela agenda que o presidente da FUNAI esteve com o presidente da República. Acho que tem. E ele estimula que o índio se liberte dessa tutela de espertalhões que querem manter o índio numa redoma em que o índio não quer ficar. O índio está produzindo, está exportando, está trabalhando com tecnologia, com proteção do meio ambiente, com máquinas agrícolas moderníssimas. O índio quer ter a sua própria liberdade, autonomia financeira, econômica, né? E aí a exploração mineral entra nisso, não entra? Né? Porque está lá na Constituição que o produto do subsolo é da União, né? Mas não se trata de mineração no subsolo, coleta de areia no leito do rio. Eu não vou entrar nisso porque não é um assunto que eu possa passar para vocês assim ou é assado. Apenas estou registrando aqui. E como ontem eu disse que na quinta-feira seriam aprovados 3 projetos do Congresso para repor as verbas do Plano Safra, na Câmara pela manhã e no Senado à tarde, eu tristemente constato que não houve a oposição, não quis acordo. Não sei se está torcendo contra o agro, ou contra o país, ou contra o quê, né? E não vai sair isso amanhã. Tá? Bom, vamos terminar com uma boa notícia? Olha só, a ABMAC está mostrando que
Cresceu o faturamento de máquinas e equipamentos em abril 72%. O que é isso? Atividade econômica, gente. Nos últimos 12 meses cresceu 18%. É atividade econômica, esse Brasil milagroso. Esse Brasil milagroso, com todo mundo puxando para baixo, né? Paralise-se com medo, né? E dá isso. E outra coisa, abril, pasmem, eu estou pasmo, não sei como. Caiu a dívida pública em 3% no mês de abril. Esse país é milagroso. De Brasília, Alexandre Garcia.